Salve galera! Então, esse é o programa número 2. O que que eu vou falar? Enfim, eu tô aqui no In a Dutch Way of Life. Quem conhece sabe. A Estrela Vermelha, né? Grande, saudosa Estrela Vermelha. Eu podia falar aqui sobre a minha biblioteca. Eu até fiquei sabendo que talvez seja até uma coisa de interesse das pessoas. Mas está uma crise política grave no Brasil. O presidente acabou de dar uma declaração de que vai resistir, né? Que vai lutar, que vai tentar apresentar-se como uma alternativa e se defender das acusações que são pesadas, né? Os aliados mesmo não escondem o descontentamento, né, com o momento em que a economia parecia estar entrando nos eixos, né, nos eixos do grande capital, blá blá blá, yada yada yada, tempero de molusco, sachê, uíscas, né? Nada que não se sabe. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Algumas coisas são oficiais, algumas coisas são pra plateia, mas a maior parte das coisas, gente, vou ser sincero pra vocês, é cortina de fumaça. Porque o que importa, na verdade, são as implicações jurídicas. O que exatamente cada pessoa está sendo acusada de quê, né? Isso que importa agora. Então, não entre naquele debate com aquele seu primo dizendo que são todos iguais. Não, não são todos iguais. A questão é que existem políticos muito corruptos, políticos que corrompem por uma opção pessoal para garantir seus interesses. E eu acho que parece ser o caso. Essas pessoas envolvidas nesses casos, desde das delações do fim do mundo, que eram da Odebrecht, agora do pós-apocalíptico, né? Do Blade Runner, só nos deixa a certeza de uma coisa. A gente vai precisar lutar para reconstruir a política, não só as formas de fazer política, mas a própria noção de política. A gente está num momento, gente, que é muito difícil de acreditar e ter esperança. É muito difícil para um educador como eu, que estou há 2 anos e meio tentando arranjar um emprego, olhar para esse quadro e ver assim, putz, eu podia ter ajudado de outra forma, eu poderia ter, falado, mobilizado, me envolvido mais. Só que eu fiquei doente e tal, e isso não é o caso. Mas é muito importante que a gente coloque sempre em perspectiva, né, de que a gente pode estar vivendo uma versão real de um seriado ótimo, que eu gosto muito de House of Cards. Mas o roteiro do real, ele não é escrito por alguém que tem vontade claras e definidas. Às vezes a história... Eu lembro sempre... Eu tenho lembrado muito nesses dias do Quentin Tarantino e da sua versão alternativa ao fim do nazismo, do filme Bastardos Inglórios, né? E o que é interessante é a questão do você poder apagar o passado, né? E impedir disso de acontecer. Eu acho que o principal momento agora é da gente olhar para essa experiência e ver o que a gente não quer mais dentro da política. Eu tenho feito entrevistas com pessoas que às vezes nem se percebem ou não percebem a sua atividade como políticas, que é o novos sujeitos, novas sujeitas, né? E tem tido uma adesão assim interessante, porque pessoas de segmentos muito diferentes têm dado respostas que caminham numa ideia comum de transformação da realidade através da participação, do envolvimento e da dedicação ao outro, da generosidade, da entrega, da empatia. Então são coisas que a gente vai vendo assim, olha, não vamos tirar na ilha de edição isso, aquilo, a forma de política de fazer com conciliação, que acaba botando tudo no rabo do trabalhador, por exemplo. Isso não precisa ter mais, né? A gente já viu que o custo disso pode levar a uma reforma trabalhista que não faz nenhum sentido nem para o empregador, nem para o empregado. Porque voltar para o nível de produtividade do século XIX, francamente, né, é uma ingenuidade achar que isso vai funcionar dentro de uma cadeia global de produção. Você vai continuar tendo preços competitivos, mantendo a gente numa semi-feudalização da mão de obra,
a partir de uma terceirização mal arranjambrada, entendeu? Uma das sugestões que eu fiz, porque é disso que se trata, afinal de contas, né, do que a gente efetivamente sugere e faz com as nossas ações e com as nossas atitudes, com os nossos canais, né? Eu sugeri, uma das sugestões que eu fiz ao Senado Federal, foi que se implementasse eleições diretas para cargos no judiciário. Porque provavelmente isso teria um impacto no que aconteceu hoje, né? Na não prisão do Aécio Neves, o que constitui um grave problema, né? Porque se o Delcídio foi preso nas mesmas circunstâncias, e ainda mais, né? O Delcídio era de um governo que estava caindo, né? Que estava soterrado, né? O juiz poderia até dar um entendimento de que, olha, ele pode delinquir, mas agora é para salvar a própria pele, ele pode se entregar e entregar mais pessoas. Não, ele foi preso. E eu acho que o Aécio solto, ele pode destruir provas, ele pode continuar obstruindo a justiça, que foi o que ele fez. Foi o que o Temer fez com a nomeação do Moreira Franco, com a nomeação de 8 implicados, né, diretamente na Lava Jato. E como não pode ter réus na linha sucessória da presidência, se o Temer renunciar, quem vai ter que chamar as eleições provavelmente é a Carmen Lúcia, presidente ou presidenta, né, do Supremo Tribunal Federal. Só para esclarecer, tá, gente? O resultado das eleições de 2014, por exemplo, não importam mais. A chapa pode ser cassada a qualquer momento também, né, nos próximos meses. Mas o senhor Michel Lulia Temer não é mais, em efeito, presidente do Brasil. Ele pode ser, do ponto de vista pro forma, né, na forma jurídica, na forma da lei, ele é o presidente. Mas ele não tem nenhum clima para apreciar uma medida provisória ou uma reforma encaminhada desse governo. Esse vídeo é um pouco mais longo e é um pouco mais centrado no que está acontecendo agora e vai envelhecer mais rápido do que os outros, né? Eu espero que tem discussões mais teóricas, mas que é uma tentativa de dizer alguma coisa sobre o que está acontecendo. E o que eu tenho para dizer é, a democracia, como a gente conhece, ela vai passar por uma reviravolta importante, um rearranjo importante. Eu acho que a nova república acabou, né? O modelo em que você tinha um partido de conciliação de classes à esquerda, um partido de conciliação de classes à direita, e eles disputavam o voto dos moderados da classe média, que estava em ascensão, né, ao longo dos últimos 20 anos. Esse modelo se esgarçou, e muito por causa da precipitação do Temer, né, em derrubar a Dilma, assumir o poder e tomar a frente de um governo reformista, sem nenhuma legitimidade fora do Congresso Nacional. Então não adianta nada você ter 400 votos lá dentro e 8%, 4% da população te apoiando, né? Quando chega um momento como esse, é claro que vai haver demandada, vai haver saída do governo. Então, assim, por isso que tudo pode mudar. E eu só queria deixar bem claro, assim, o meu posicionamento. Para mim é um momento histórico. O dia 18 de maio já é um dia importante, não só pelo que aconteceu no mercado financeiro, não só pelo que aconteceu no sistema do capital, mas principalmente pelo que aconteceu no ânimo e no espírito das pessoas. É como se a chuva de hoje viesse, de uma certa forma, oferecer uma espécie de consolo, de que o ciclo vai continuar e politicamente a gente vai ter que inventar uma nova democracia pra gente, porque a democracia da nova república não existe mais. Duas saídas se colocaram. A diferença entre uma saída e outra são 308 votos. Se o Congresso Nacional, com todos os problemas que ele tem, conseguir se reunir com um quórum qualificado de mais de 3/5 e conseguir 3/5 desses votos favoráveis, temos eleições diretas em 180 dias. Em 120 dias, na verdade, eu acho. 90 a 180 dias. Se não, o resultado serão eleições indiretas desse Congresso atual, né, dessa legislatura de 2014 a 2018, que também está totalmente implicada nessa Lava Jato. Então ela talvez não tivesse tanta legitimidade também. Mas dependeria, de qualquer forma, de um arranjo institucional bem importante e principalmente da saída do Temer. Então, assim, se a gente tem que focar numa pauta única agora, chega de Temer. Entendeu, Michel? Vai jogar PlayStation com o Michelzinho. Vai cuidar da Marcela, não sei. Desencravar umas unhas. Aprenda a pintar a unha da sua mulher.
É uma coisa boa para você fazer também. Porque dedica-se. Eu acho que com aquela mão que ele tem ali, firme, né? Estavam dizendo que ele estava firme hoje. Eu nem vou comentar do discurso dele, porque se na Revolução Francesa você tinha Napoleão, você tinha no 18 Brumário de Luiz Bonaparte o Napoleão Pequeno, né? Se você tinha na luta contra a ditadura, né, figuras do porte que inclusive estavam no PMDB, nesse PMDB aí que o Temer joga na lama agora, agora você tem o Temer. Então, o que dizer, né? Sai, presidente. Sai.